Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quarta-feira, para a honra, a glória e o louvor do nome do nosso Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido nessa manhã de hoje, pega a tua Bíblia, abra aí no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, para a gente se alimentar e se fortalecer, né, da palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concedeu para a honra e glória e louvor do nome dele. Deus, ele é fiel em todo tempo, né? Então, por isso que nós devemos sempre agradecer, sempre ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, né, na nossa vida. Vamos agradecer a esse Deus. Paizinho querido, nessa manhã de hoje, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, diante de Ti, para louvar e adorar o Teu nome, Jesus. Fica conosco, Pai, durante esse dia, nos ajuda, toma o primeiro e melhor lugar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a cada manhã, a vencer, Senhor, todos os obstáculos, todas as barreiras que nós enfrentamos durante o dia, Pai. Mas sabemos que o Senhor está conosco, Pai. E estaremos, Pai amado, sempre, Senhor Jesus, tendo a oportunidade, Senhor, de vencer, porque o Senhor vai estar do nosso lado para nos ajudar. Muito obrigada, Senhor. Por isso entregamos nas Tuas mãos esse dia, consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouviu que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantou-se de um salto, lançando-se da capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Que palavra poderosíssima para as nossas vidas nessa manhã de hoje. O cego Bartimeu, né? O cego de Jericó. Glória a Deus. Quando Jesus, né, estava passando pela cidade de Jericó, né, Bartimeu, esse homem cego, mendigo, sentado à beira do caminho, quando viu que era Jesus que estava ali, né, ele começou a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão, né, o repreendeu para que ele se calasse. Mas quanto mais a multidão dizia que era para ele se calar, mais ele gritava, né, ao ponto de Jesus parar e chamar ele, pedir para que trouxesse até ele, né, aquele cego. E trouxeram até Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele, né? O que queres que eu te faça? Jesus, sabendo do que ele precisava, né, mas Jesus fez essa pergunta justamente para experimentar a fé daquele homem, para ver se realmente ele tinha fé para ser curado. E aquele homem diz imediatamente: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse, né, vai em paz, né? A tua fé te salvou. E imediatamente aquele homem tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu quero trazer de aplicação para a nossa vida, né, é o que o Senhor falava no meu coração. Aqui quando Jesus ele fez a cura, né, do cego, a Bíblia está dizendo exatamente assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Né?
Quando esse homem recebeu a cura que ele precisava, o seu milagre, ele imediatamente seguiu a Jesus, começou a seguir Jesus. Aonde Jesus fosse, né, ele começou a seguir Jesus. E hoje, né, muitas pessoas, elas vêm para Jesus, elas vêm buscar o Senhor, né, para receber o milagre, para receber a cura. E quando recebe o milagre, quando recebe a cura, muitas pessoas viram as costas para Jesus. Muitas pessoas vêm apenas para receber, aleluia, glória a Deus, aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. Vem quebrado, vem falido em busca de Jesus. Jesus recebe com todo amor, com todo carinho. Jesus concede, né, a cura, o milagre. Mas depois que recebe a cura, que recebe o milagre, infelizmente, vira as costas para Jesus. Que nem foi o caso dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, né? E apenas um voltou para agradecer. Jesus ainda perguntou, não foram 10, né? Cadê os 9? Apenas tu voltaste. Então hoje é para nós ter um entendimento. Que muitas pessoas elas vêm em busca de Jesus apenas para receber alguma coisa de Jesus, apenas para ganhar alguma coisa de Jesus, mas não porque elas querem servir a Jesus, não porque elas querem verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, se entregar ao Senhor, colocar verdadeiramente a sua vida no altar, viver verdadeiramente para Jesus, seguir a Jesus, que nem foi o caso aqui desse homem, ele seguiu a Jesus, ele passou imediatamente a servir, a seguir a Jesus. E é isso que o Senhor Jesus deseja de mim e de você. É isso que o Senhor Jesus deseja do nosso coração, né? Que nós não venhamos apenas receber aquilo que Ele tem para nos oferecer, né? Mas que nós venhamos verdadeiramente se entregar a Ele verdadeiramente, né? Mas só que muitas pessoas, infelizmente, não estão dispostas, né, a obedecer, a renunciar e servir ao Senhor, se entregar verdadeiramente ao Senhor, quer os seus benefícios, quer o que Ele faz por elas, mas verdadeiramente não quer o abençoador, verdadeiramente não quer, né, não quer o libertador, verdadeiramente não quer o dono da bênção, não quer o dono da cura, que é apenas a cura, o milagre, a bênção, a salvação, a bênção, né, mas não quer o abençoador. É isso que muitas pessoas hoje, infelizmente, fazem. Mas só que elas perdem a oportunidade de desfrutar de algo tão maravilhoso, né, que Jesus tem para nós, que é o mais importante, é a maior bênção que nós iremos receber, né? É desfrutar da vida eterna ao lado de Jesus, é desfrutar da eternidade ao lado do Senhor Jesus. Isso que as pessoas não compreendem, isso que as pessoas não entendem, que elas deixam de receber o maior milagre, a maior dádiva que Jesus pode nos dar, né? É a vida eterna, é a salvação, é viver com Jesus a eternidade, estar com Ele, né? Aleluia, na eternidade, eternamente, ter uma vida verdadeiramente, né? Ao lado do Senhor Jesus, viver toda uma vida ao lado do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Elas precisam da transformação, da renovação da mente, para que elas possam entender, né? Para que elas possam compreender qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus para a vida delas. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? É a vida eterna, é a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a nossa mente, ela precisa ser renovada. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, com esse século, com as coisas desse mundo, com as coisas desse século, achando que a vida é só isso aqui. Não é. Existe algo a mais, aleluia. Eu quero deixar aqui em Apocalipse 21, né? Olha o que João viu, olha o que João viu, aquilo, né, que verdadeiramente nós iremos desfrutar na eternidade.
Apocalipse 21 diz assim, João falando, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que é descida do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz dizendo do trono. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de beber da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso que o povo não entende, que deixa de viver a nova vida que tem preparada para mim e para você. Porque tudo isso aqui, todo esse mundo, né, o céu que nós vemos, a terra que nós pisamos, vai passar. Vai passar. As coisas desse mundo vai passar. Nós precisamos entender que a vida não é só isso daqui, não. Existe toda uma vida, toda uma eternidade já preparada para mim e para você. Aleluia, nós não podemos deixar de viver, de desfrutar de algo tão maravilhoso, de algo tão sublime que está disponível para todos aqueles que queiram viver. Está disponível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que hoje eu e você venha refletir nessa palavra. Que hoje eu e você venha refletir na verdadeiramente, aleluia, na dádiva que o Senhor quer nos dar, né? Que é a vida eterna ao seu lado, que é desfrutar de toda uma eternidade ao lado do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão querendo apenas, né, um milagre, uma cura, mas não querem desfrutar de toda uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra hoje ela tenha falado ao teu coração. Que essa palavra hoje ela venha de encontro à tua vida. Que você verdadeiramente venha rever, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está querendo apenas um milagre e vai perder tudo isso que já está pronto, já está preparado, aleluia, para aqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor, para aqueles que verdadeiramente, né, entregam a sua vida nas mãos do Senhor e deposita a sua fé, a sua confiança nele, irão desfrutar de tudo isso aí, né? Lá não existirá mais dor, lá não existirá mais sofrimento, o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos viver toda uma eternidade ao lado do Senhor. Então essa é a palavra de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um milagre versus, né, a eternidade. O que você escolhe? Apenas um milagre ou a eternidade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa escolher os dois, né? Receber o milagre aqui, mas também receber a vida eterna com o Senhor Jesus. E não viver apenas um milagre, né? E perder de viver tudo isso aí, de desfrutar de toda uma eternidade. Aleluia, glória a Deus, que já tem preparado para cada um de nós. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Palavra de fé, palavra de esperança, né? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.